Fale conosco, Senhor, nessa noite. O vaso é de barro, mas ele está na mão do olheiro. Nós somos dependentes da sua glória e essa igreja é tua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, nós temos aqui diante dos nossos olhos um texto que traz para nós algumas reflexões. Haja vista que o texto que nós temos em apreço traz para nós o contexto de Israel, de Jerusalém, um tempo de desgaste, de crise, de sofrimento nacional. Jerusalém estava cansada, havia passado por uma destruição, então havia um sentimento em Jerusalém de abandono, de impotência. E aí interessante é que uma oração intensa, um clamor, pedindo a Deus uma intervenção, novamente na história do povo. Há momentos na nossa vida, meu irmão, que só uma intervenção do céu, só uma intervenção divina. E os atributos de Deus, o profeta diz, não existe nenhum outro Deus além de ti, além daquele que trabalha por aqueles que nele esperam. A palavra trabalhar, ou trabalho, no original, no hebraico, nesse contexto, fala de um Deus que age constantemente. Não é apenas um Deus que age pontualmente, mas ele age hoje, age amanhã, age depois de amanhã, e continua agindo no decorrer da nossa história. É aquele Deus que move as circunstâncias em favor de alguém. E é interessante é que o povo não estava vendo nada disso, mas Deus estava agindo, porque a gente não precisa ver, porque mesmo não vendo, Ele continua agindo nos bastidores da nossa história. Quem está entendendo, diga amém. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer ver, a gente quer tocar, a gente quer visualizar, a gente quer sentir. E tem hora que você vai orar, não vai sentir nada. Tem hora que você vai clamar, não vai ver nada. Tem hora que você quer uma palavra motivacional e não terá. Desculpa, irmão, hoje talvez a mensagem seja bem desmotivacional. Porque parece que há um momento que Deus entra em silêncio. Claro que às vezes a gente vem para o culto, às vezes querendo uma mensagem para massagear o nosso ego, para mexer nas nossas emoções, para nos dar impulso, para nos motivar. Aí vem para o culto, parece mais um culto de doutrina. Mas eu aprendi que Deus não fala sempre o que a gente quer ouvir. Há momentos que Deus fala aquilo que nós precisamos e necessitamos ouvir. Ou seja, o povo não estava vendo, mas Deus continuava agindo. Por quê, pastor? Porque há cenários na nossa vida que é caos. Salmo de número 46, hoje pela manhã eu estava falando sobre esse salmo, que fala que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Há momentos que a terra se abala, há momentos que os montes se estremecem, há momentos que as águas ficam perturbadas, mas no meio do caos existe uma certeza. O que, pastor? Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza. Parece que Deus arranca tudo à nossa volta, todos os nossos recursos, todos os nossos contatos, todas as nossas possibilidades. Aí não tem a gente como se agarrar em mais nada, a não ser na dependência dEle. Deus tira a nossa autossuficiência para colocar a gente na dependência dEle. Vou repetir. Às vezes Deus tira a nossa autossuficiência, quebra a gente no meio, tira toda a nossa autossuficiência. O que entra? A total dependência do Senhor. Vocês estão preparados para essa conversa aqui hoje? Você não está vendo, mas Deus está te sustentando. Deus te sustentou até aqui. Enquanto Deus trabalha nos bastidores, Ele também sustenta a sua alma no processo. Quando eu vejo o Salmo
46 falando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora. O socorro bem presente aonde? Na hora da angústia. Não está dizendo que Deus vai nos livrar da angústia, que nós não vamos ter dias de angústias, que nós não vamos ter dias de aflições. Nós teremos dias de angústia, nós teremos dias de aflições, mas nós teremos também sustento de Deus em todos esses momentos. Quem está comigo, diga amém. Vivemos numa geração extremamente ansiosa. Está todo mundo ansioso. As pessoas querem respostas rápidas, resultados rápidos, soluções imediatas. A gente quer tudo para ontem. Você vai no mercado agora, aumentou-se o número de comida pré-cozida, pré-pronta, porque a gente está com pressa. Às vezes a pessoa compra no drive-thru do McDonald's, passa, compra o lanche e vai comendo dentro do carro mesmo. Consegue esperar chegar em casa. Graças a Deus aqui não tem ninguém assim. Mas você conhece alguém ansioso aí? Que antes de almoçar já está falando da sobremesa? Hoje eu fui almoçar com a turma aí, ó. Nós vamos comer o quê? Açaí ou o quê? Gente, nem almoçou ainda. Estamos ansiosos. Nós vivemos uma geração extremamente ansiosa. Mas entenda que Deus não trabalha na nossa velocidade. Deus, enquanto a gente pensa em velocidade, Deus pensa em profundidade. Não, a gente quer tudo rápido. Deus, não, eu quero algo mais profundo. Enquanto a gente olha para o relógio, para o tempo, Deus olha os processos. Quanto tempo vai durar? O tempo que for necessário. Quanto tempo que vai ser esse agir de Deus? O tempo que Deus achar que tem que ser. Então, uma das coisas mais difíceis na vida cristã é confiar em Deus quando tudo está em silêncio. Aí quando Deus levanta alguém para falar com você, Deus fala de tudo, menos daquilo que você queria ouvir. Deus levanta alguém para falar algo no seu coração, aí fala, eu vou fazer isso, aí você está guardando o momento que Deus vai falar aquilo que a tua alma está angustiada. Deus não fala aquilo que você pediu. Sabe para quê? Porque Deus quer tirar a nossa autossuficiência e colocar a gente em total dependência dEle. Aquela fase que você tem que ser crente quando você não sente nada, você não ouve nada, você ora, não sente nada, você ora, não ouve nada, você ora, não acontece nada, mas mesmo assim você continua crendo que Deus está te sustentando. Deus está te mantendo de pé. Meu irmão, se Deus te trouxe até aqui, fica preparado que Deus vai te sustentar até onde você precisa chegar. Tem alguém aqui comigo? Levante a mão e dá glória a Deus. Existem fases da nossa vida que você ora e não vê respostas. Você ora e não vê resposta. Você luta e não vê mudança. Você chora e ninguém percebe você chorando. Então entenda que Deus continua trabalhando mesmo em meio ao caos. A palavra de Deus para a nossa vida é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você recebe essa palavra aqui hoje? Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Meu irmão, eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas eu tenho uma palavra do céu para liberar. Aguarde mais um pouquinho de tempo. Deus está vendo o teu choro, Deus está vendo a tua lágrima. Você que talvez você esteja passando por um revés, por um momento difícil, mas eu tenho uma palavra: Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Esperei com paciência no Senhor. Salmo de número 40, eu tenho uma palavra aqui: aguarda em Deus, aguarda no Senhor, porque Ele está trabalhando para quem depende dEle, para quem confia nele, para quem espera nele. Alguém recebe essa palavra? Levante a sua mão e solte um brado de glória a Deus. Nós temos um Deus que trabalha. Talvez você esteja vivendo um tempo de falta hoje na sua vida. Pode ter certeza, o que estava faltando vai sobrar.
Você vai ter para abençoar outras pessoas. Só que só tem para abençoar quem falta. Escuta isso aqui, se Deus fala que você vai ser uma pessoa muito próspera e vai crescer na sua empresa, prepare, você vai quebrar antes. Para você aprender a entender quando chegar o tempo da multiplicação na sua vida. Se Deus falou que você vai ser muito honrado, se prepare, vai passar pela desonra. Porque ninguém é honrado sem antes passar pela desonra. A Bíblia diz, no lugar da vossa vergonha. Não, você não entendeu essa palavra. Alguém pegou essa palavra aqui hoje? No lugar da vossa vergonha, diz a Bíblia Sagrada, darei a dupla. Não. Quem pegou essa palavra aqui hoje? Quem está passando pelo dia da vergonha, do dia da humilhação, no dia da escassez, no dia da falta, no dia que todo mundo vira as costas para você, eu tenho uma palavra: está chegando o tempo da dupla honra de Deus sobre a tua vida. Alguém pega essa palavra, alguém reaja. Agora entenda que Deus continua sendo refúgio, enquanto Ele trabalha no invisível. Pergunta para a geração passada que acordava às 5 horas da manhã para orar, se eles não passavam por luta. Eu lembro da minha avó que ela tinha os 2 joelhos calejados, mas de tanto orar. Semi-analfabeta, mas nunca vi uma pessoa orar tanto. Pergunta para essa geração se eles não tinham luta. Tinham luta, tinha maiores que as nossas. Mas por que era tão fiel? Por que era tão crente? Por que tinha tanta alegria? Porque não era uma alegria circunstancial, era uma alegria celestial. Então não dependia de circunstâncias, de coisas. Porque mesmo quando as coisas não aconteciam da forma que queria, eles tinham uma certeza: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro na hora da angústia. Mas o Senhor não me tirou minha angústia, então, porque não é hora dele agir. Então eu creio que o meu Redentor vive. Quem está comigo, diga amém. Então Deus não trabalha por nós apenas, Ele nos sustenta enquanto Ele trabalha. Tem gente que acha que Deus está em silêncio e foi embora. Não, Deus está em silêncio, mas continua te sustentando. Enquanto José estava preso, Deus estava trabalhando. Enquanto Davi estava lá no campo, cuidando de ovelha, Deus estava trabalhando. Davi não pediu trono para Deus. Davi não pediu para ser rei. Davi nem foi convidado para a reunião. A reunião que ia ser escolhido alguém como rei, nem ele foi convidado. Fizeram o culto e não chamaram ele para o culto. Aonde está Davi? Diz a Bíblia que Davi estava lá no campo cuidando de ovelha. E a reunião que ia ser promovido um dos filhos de Jessé, ele não foi convidado. Aonde está Davi? Davi estava no campo, esquecido pela família, mas não estava esquecido. Não, você não dá glória a Deus aí? Quem vai receber essa palavra aí agora? Quem vai receber essa palavra? Tem um ditado no mundo que fala assim: quem não é visto, não é lembrado. Mas Davi não foi visto, mas foi lembrado. Meu Deus, alguém pega essa palavra aqui hoje? Alguém recebe essa palavra? Quem não é visto não é lembrado. Davi não foi visto, mas ele foi lembrado. Porque quem tem promessa de Deus, Deus arruma um jeito de te achar. Se você tem promessa de Deus, Deus sabe o seu CPF, seu CEP, seu endereço. Deus arruma um jeito de te encontrar. Cadê Davi? Está no campo. Então só vamos almoçar, mas só vamos sentar na mesa se Davi chegar. Eu tenho uma palavra sobre você. Deus te encontrou aqui nesta noite. Não importa quem é você e quem é seus amigos. Se você tem uma promessa de Deus, ela vai te alcançar. Alguém pode dar um glória a Deus aqui nessa noite? Você é o improvável de Deus aqui nessa noite. Mas o ditado popular diz isso. Eu não sou movido por ditado popular, eu sou movido pela palavra que os céus liberam sobre as nossas vidas. Quem está comigo, diga amém.
O problema é que a gente quer entender tudo imediatamente e a gente vai ter que fazer muita coisa para Deus sem entender nada. Existem processos invisíveis sobre a tua vida que está acontecendo e você não sabe. Deus está agindo no teu presente, Deus está agindo no seu futuro e você está aqui no culto e não sabe disso. Deus, Ele é o governador da tua história. Existem processos invisíveis acontecendo. Hoje pela manhã nós falamos, existe guerra que ninguém vê. Tem gente lutando espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Às vezes está aqui no culto com a mente, mas o corpo está cansado, não está aguentando, está aqui. Até dói, mas o pastor não deixa também. O sangue de Jesus tem poder. Ou seja, nós precisamos entender que, mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus continua sendo o nosso abrigo. Quem está comigo diz amém? Então Deus sustenta você todos os dias, enquanto Ele te prepara para o próximo capítulo da tua história. Então eu não preciso entender, eu preciso confiar. E talvez você esteja hoje cansado emocionalmente, mas Deus continua sendo o seu refúgio. Eu me lembro que eu estava esses tempos na praia, aí uma criança bagunçando, reclamando e correndo para cá, coisa de criança, né? Aí a mãe falou assim, olha, ele fez uma pergunta, por que, mãe, eu não posso ficar na beira do mar? Aquela gente sabe, criança na beira do mar é perigoso, não é isso? Meu filho, é perigoso, mas é perigoso por quê? Aí começou. Chegou a hora que a mãe falou assim, olha só, não tem porquê. Eu não quero você aqui, pronto, final. Aí a criança começou, eu quero picolé, não tem picolé também. Senta aqui e fica quieto. E aí a criança ficou sem picolé, a criança ficou sem explicação e ficou longe do mar. Para aquela criança, a mãe é ruim, sim ou não? Aí você que é pai e mãe, ela foi ruim? Não. Foi necessária. E por que ela não continua a explicação? Porque a mente de uma criança não consegue alcançar todas as explicações de um adulto. Você entende que às vezes Deus não para ficar explicando as coisas para a gente, que tem coisa que Deus falou para a gente há 5 anos atrás, você ficou chateado, depois de 5 anos você falou assim, agora eu entendi. Por que Deus fechou a porta que eu pedi para Ele abrir? Eu não estava preparado para entrar naquela porta. Aí Deus, sem explicar nada, trancou. Aí a gente esperneou. Só que você vai amadurecendo, você já não está mais preocupado com porta aberta ou com porta fechada. Você fala assim, eu só quero entrar em portas que o Senhor abriu. Com o tempo, a gente vai entendendo que, tipo assim, eu não boto o pé em lugar, em situações, se Deus não entrar comigo. Mas até entender isso, existe uma coisa chamada processo. Quem está comigo, diga amém. E talvez você esteja cansado emocionalmente, mas entenda que mesmo cansado, Deus continua sendo seu refúgio e fortaleza. Elias estava muito cansado dentro de uma caverna. Alguns historiadores chegam a dizer que ele estava num quadro de depressão. John Wesley, em seu diário, alguns teólogos chegam a achar também. Ele cita em alguns momentos no seu diário uma tristeza profunda. Charles Spurgeon, ele lutava contra o príncipe dos pregadores. Tive a alegria de pregar na Inglaterra, numa das igrejas que ele ministrava, e é o relato dos irmãos lá, histórico, dizendo que ele lutava constantemente contra a depressão. Um dos maiores pregadores de todos os tempos, porque o fato de você ser homem de Deus não te isenta de dores emocionais, o fato de você ser uma mulher de Deus não tira a sua humanidade, pelo contrário, o Evangelho nos humaniza ainda mais. Mas uma coisa, uma característica profunda nesses homens de Deus, a espera em Deus fortalece a nossa alma. Diga comigo, a espera em Deus fortalece
a nossa alma. O texto diz: aqueles que esperam em Deus. Deus trabalha por aqueles que nele. Esperar em Deus não é perder tempo, é aprender sobre dependência. Esperar em Deus não é perder tempo. Esperar em Deus é aprender sobre dependência. Quer irritar um ansioso? Eu tinha um amigo meu na faculdade, era muito engraçado, ele era extremamente ansioso. Aí, por saber disso, sabe como é que é amigo de faculdade, né, irmão? Sangue de Jesus, né? Aí chegamos uma vez para ele assim: varão, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um negócio para te falar, mas eu estou na correria aqui, amanhã eu te falo. Meu irmão, acabou o mundo ali. Eu olhei meu telefone, 300 chamadas, esposa ligando, amigo ligando, e ele angustiado: o que aconteceu, o que eu fiz? Aí que você... O cara ficou passando mal, porque ele falou assim: eu quero falar com você, mas eu não posso falar agora. E a gente brincando com ele, depois a gente falou que a gente estava fazendo uma brincadeira, e depois ele mesmo riu dele, dizendo o quanto que ele é muito ansioso. E a gente também, de uma certa medida, é assim. Existem fases em que Deus vai quebrar a nossa autossuficiência para desenvolver a nossa confiança nele. Eu não estou falando da ansiedade patológica, o transtorno de ansiedade generalizada. Eu não estou falando disso. Isso requer acompanhamento psicológico, medicação, tratamento. Eu sei que é isso. Há momentos que a gente precisa disso. Mas eu estou falando daquela ansiedade corriqueira, do dia a dia, que nós podemos colocar diante de Deus essa angústia. Por quê, pastor? Porque a espera amadurece, a espera fortalece, a espera revela quem realmente confia em Deus. Diga comigo: a espera me amadurece. Diga: a espera me fortalece. Diga: a espera revela se eu confio em Deus. Porque você só espera, porque você crê que Deus se levantará. Você só aguarda. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui hoje, porque talvez você achou que chegou a hora de parar, jogar a toalha, desistir, e Deus está falando assim: enquanto você espera, eu trabalho, enquanto você espera, eu me manifesto. É certo que o meu Redentor vive, e por certo, Ele se levantará. Tem alguém aqui comigo? Foi assim com Abraão. Abraão teve que esperar. Teve que esperar. Ana teve que esperar. Davi teve que esperar. Você acha que Davi foi ungido rei e acabou de ser ungido? Olha como é que o tempo da espera é necessário. Davi é ungido, ele acaba de ser ungido. Você acha que tem um tapete vermelho para ele e ele vai direto para o trono? Não. Davi acaba de ser ungido, o que acontece? Nada. Davi acaba de ser ungido, o que acontece? Volta para o campo cuidar de ovelha. Mas eu fui ungido rei, Deus me escolheu. Por que não aconteceu? Porque existe uma coisa chamada tempo, espera. Não acontece da noite para o dia. Meu Deus do céu, tem alguém que está recebendo essa palavra aqui hoje? Deus tem promessas grandiosas para serem realizadas na sua vida, mas existe uma coisa chamada espera. Salmo de número 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu tenho uma palavra: espera mais um pouco, aguarde mais um pouco, aquieta o teu coração. Deus está vendo a tua espera. Olha, tem hora eu aprendo que Deus não prepara apenas promessas, Deus prepara pessoas. Deus prepara promessas, mas Deus prepara pessoas para viver promessas. Uma das coisas que a gente precisa pregar para a gente é o salmista. No Salmo 46, lá no finalzinho ele fala: aquietai-vos
e sabei. Ó, tem hora que a gente tem que pregar para a gente. Alguns salmos de Davi, ele fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? Olha, ele está pregando para ele. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, confia em Deus, pois ainda o louvarei. Há momentos na nossa vida que a gente tem que falar assim: eu preciso me aquietar, preciso baixar a bola, preciso esperar em Deus. Tem momentos que Deus não vai explicar, mas a gente vai ter que aprender a descansar nele, sem explicação. Porque fé não cresce no controle. Fé cresce na dependência total do Senhor. Como é que eu quero crescer na fé se eu quero controlar tudo? E fé é o contrário. Por isso que eu falei que hoje que a pregação é bem desmotivacional. Eu estou quase te desmotivando aqui hoje. Mas aí você procura um coach aí, tem nada contra coach. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que fé não é controlar nada. Fé é depender totalmente do Senhor. Você já reparou que todas as vezes que a gente quer controlar alguma coisa, a gente perde controle? E todas as vezes que a gente entrega para Deus o problema e a gente esquece, ele se resolve. Não é isso? Você fala assim: cara, cansei. Aí Deus vence a gente no cansaço. Você já reparou? Você fica ali teimando, e dá soco em ponta de faca. Campanha de 7 vezes no monte, 7 quinta-feira, 7 mergulho, engole espada, cospe fogo. Meu irmão, você roda e nada. Aí Deus cansa, aí você cansa. Aí quando você cansa, você esquece esse negócio. Eu vou viver o que Deus tem para mim e esqueço. Daqui a pouquinho o telefone toca. Daqui a pouquinho seu nome é chamado. Daqui a pouquinho alguém lembra de você. É a promessa de Deus se cumpriu na tua vida. Aí Deus não falei porque era para você se descansar? Às vezes você está com um problema, alguém para na tua frente e fala assim: você pode orar por mim? Porque eu estou passando por um problema. Aí você: posso. Aí a pessoa conta o problema, aí você vê: é o mesmo que eu estou passando. Você ora por uma pessoa que está passando por um problema que você está passando. Deus cura a pessoa e você fica doente. Esse dia eu fui fazer um velório aqui na igreja. Eu ri com Deus depois, né? Me chamaram para fazer um velório aqui. E eu não conhecia a família, não era de membros da igreja. Mas a gente abriu para fazer o velório. E eu estava numa crise de ansiedade, mal. E o pessoal: pastor, o pessoal quer muito o senhor aqui, o pessoal quer muito, o pessoal quer te ver, o pessoal quer te ver. E eu estava passando mal. Eu falei assim: eu vou. Aí eu venho aqui orar, consolar a família, dou uma palavra, todo mundo agradecendo por a gente abrir a igreja. Aí vem uma pessoa chorando: pastor, você tem como orar para essa irmã? Ela está com crise de ansiedade. Aí eu falei assim: vou orar agora. Aí eu orei. Ela me abraçou chorando: obrigado. Ui, passou minha ansiedade agora. Eu falei: e agora é eu, Senhor? Como é que eu fico agora? Eu com falta de ar, cansado. Eu fiquei do jeito que estava. Orei por todo mundo, atendi todo mundo. Está tudo certo. Existem fases na nossa vida que Deus não quer que a gente tenha controle de nada, é dependência mesmo. Não é você que faz, não sou eu que faço, é Deus que faz, do jeito dele, da forma. Quem não aprende a descansar, vive sendo dominado pela ansiedade. Deus não perdeu o controle da tua história, então você não precisa ficar. Ou seja, a guerra não é prova de abandono, muitas vezes a guerra é prova de sinal de crescimento. Então, a guerra não é abandono de Deus, é sinal de crescimento. Muitas das vezes,
Deus não esteja acelerando o processo, porque Ele ainda está fortalecendo a sua alma. Ah, pastor, mas se eu fosse fulano, eu fazia diferente. Pois é, mas você não é fulano, meu irmão. Ah, se eu fosse fulano, eu ia fazer diferente. Você não faz nem no teu lugar, por que você vai fazer no lugar dos outros? Porque a gente, por isso que eu estou falando, tem hora que a gente tem que pregar nessas fases para a gente. E às vezes eu pergunto para algumas pessoas, tanto em gabinete ou no consultório, atendendo, como psicólogo, fala assim: você falaria o que para uma pessoa que está passando pela mesma situação que você está passando? Eu falava para confiar em Deus. Eu falava para descansar. Vai fazer uma caminhada. Vai bater um papo. Pois é, posso te propor isso também? Porque a gente acha que acelerando o processo a gente vai convencer Deus de alguma coisa. E sabe como é que Deus quebra a gente que fica muito acelerado? Gente, eu sou hiperativo, tá? O pessoal da liderança fala assim, vive falando aí, pastor, é ligado no 220, como é que desacelera? Eu sei o que eu estou falando, é difícil desacelerar. É difícil. Terminamos o encontro com Deus, agora já estamos, vai ter isso aqui, vai ter festa da roça, vai ter isso aqui, vai ter encontro com Deus. Entendeu? Eu sei do que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que há momentos que Deus quer nos aquietar, rapaz. Às vezes a melhor coisa a fazer é não fazer. Vou repetir para o pessoal da segunda chamada, dá glória a Deus aí. Às vezes a melhor coisa a fazer é não fazer. É deixar Deus agir. É não atrapalhar. É como se Deus tivesse assim, meu filho, se você não atrapalhar, já ajuda. Porque, você está entendendo, gente? Ou seja, Deus está preparando algo maior do que o caos que você está vivendo. Não, você não entendeu. Alguém pegou essa palavra aqui? Deus está preparando algo maior que o caos que você está vivendo. Existem coisas que os olhos humanos não conseguem compreender, mas Deus não trabalha na nossa visão limitada, Ele vê além. José não imaginava palácio, mas Deus colocou no palácio. Davi não imaginava trono, mas Deus colocou lá. Pedro não imaginava andar sobre as águas, mas ele andou. Às vezes você olha, só vê luta, só vê atraso, só vê luta, só vê atraso, só vê porta fechada. Você não consegue ver nenhuma luz no fim do túnel. Mas eu tenho uma palavra: Deus está trabalhando nos bastidores desse cenário. Você não vê, só vê atraso, só vê porta fechada. Mas eu tenho uma palavra para você: o tamanho da tua luta é proporcional ao tamanho do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Você não entendeu? Eu vou parar aqui se você não der glória a Deus aí. Deixa eu dizer uma palavra: o tamanho da tua luta é proporcional ao cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Agora você entende por que você está passando por luta? Você entende porque o caos chegou? Você entende porque apertou de todos os lados? Você entende porque está tudo dando errado? Sabe o que está significando isso? Vem algo muito maior do que o caos que você está vivendo. Se você não crê, fecha a boca. Mas se você crê, abre a tua boca, reage, rasga os céus de música. Você entende o porquê do caos? É porque Deus está preparando algo maior do que o caos. Você entendeu por que José não imaginava? José não imaginava palácio, mas ele entrou no palácio. Davi não imaginava trono, mas ele sentou no trono. Pedro não imaginava andar sobre as águas, mas ele andou. Ou seja, quando tudo parece instável, Deus continua firme. O caos da terra nunca anulou a soberania do céu. O caos na terra nunca anulou a
A soberania do céu, você pode estar confuso, mas Deus continua no controle. Deus está trabalhando em áreas que os seus olhos não conseguem ver. Quem vê só o momento presente não consegue entender o futuro que Deus está construindo. Então, meu irmão, não tome decisões permanentes em sentimentos temporários. Não tome decisões permanentes por uma emoção que vai passar. Calma um pouquinho seu coração. Tem muita gente tomando decisões definitivas por emoções e sentimentos temporários. Que se esperar só um pouquinho em Deus, você vai ter clareza do que decidir. Deus está trabalhando em áreas que você não consegue ver. Então não tome decisões assim. O que eu faço? Continue firme, continue permanecendo, continue confiando. Talvez você entrou aqui hoje cansado, a sua alma sobrecarregada, você está vivendo guerras intensas e esperando uma resposta há muito tempo. Eu quero trazer essa resposta para você. A resposta é: Deus ainda continua trabalhando. Eu vou repetir: Deus ainda está trabalhando. Ele não parou, Ele continua trabalhando. Pode ser caos, pode ser guerra, pode ser vale, mas Deus continua trabalhando. Alguém aqui para pegar essa palavra aqui? Alguém levante a sua mão agora, eu quero liberar essa palavra. Há uma palavra dos céus sendo liberada. Deus continua trabalhando por aqueles que nele esperam. Existe um Deus trabalhando na sua vida. Deus continua, meu irmão, sendo refúgio no meio do caos. Deus continua te sustentando no processo. Deus continua governando mesmo no silêncio. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você chora, Deus sustenta. Enquanto você não entende nada, Ele continua no controle de todas as coisas. Ah, meu irmão, já desisti de entender tudo. Eu decidi confiar. Se tem uma coisa que a gente tem que desistir, é desistir de querer entender tudo. E se tem uma coisa que a gente deve insistir, é de confiar, mesmo sem entender o tempo todo. Não sei. Fulano, por que isso está acontecendo? Não sei. Fulano, já parou para pensar o poder de dizer não sei? Você já parou para pensar o poder que há nisso? Por que está acontecendo? Não sei, cara. E aí, o que você faz? Eu sei que tem um Deus que está no controle de coisas que eu não sei. Isso é poderoso demais, porque isso tira a nossa autossuficiência de ter resposta para coisas que não tem nem resposta, e nem precisa ter, mas precisa de uma atitude de confiar. Eu quero orar com você.